percebeu que, à medida que envelhecemos, nossa aparência muda, nossa energia diminui? Mas um aspecto que poucos pensam é como a nossa voz também envelhece. Infelizmente, nada parece tão bem quanto quando nós tínhamos 20 anos. E nossa voz não é exceção. Com o tempo, muitas pessoas percebem que a voz se torna mais fraca, menos firme, em alguns casos até mesmo difícil de controlar. Hoje vamos falar sobre como e por que isso acontece, o que pode ser feito e como recuperar a confiança na sua própria voz. Quando falamos, as cordas vocais localizadas na laringe vibram para criar o som. Essas vibrações são geradas pelo fluxo de ar dos pulmões que passam pelas cordas vocais, fazendo-as se encontrar e vibrar. Porém, à medida que envelhecemos, o músculo que ajuda essas pregas vocais a funcionarem começa a atrofiar. Esse processo é chamado de presbifonia, onde presbi significa idade e fonia significa voz, ou seja, é o envelhecimento natural da nossa voz. O que isso significa na prática? As cordas vocais elas podem continuar se encontrando bem na frente e na parte de trás, mas não no meio, onde ocorre a maioria das vibrações. Elas perdem firmeza. Isso resulta em uma voz mais fraca, menos ressonante, em alguns casos até mesmo trêmula. Não é só a aparência que muda com a idade, a maneira como soamos também se transforma. Nosso corpo tenta compensar essa perda de força das cordas vocais. Como? Apertando outros músculos ao redor da laringe, tentando ajudar na vibração da voz. É uma tentativa natural do corpo de manter a qualidade vocal que tínhamos quando éramos jovens. Porém, esse esforço pode ser contraproducente. Em vez de ajudar, muitas vezes piora a qualidade da voz. Quando os músculos tentam compensar de maneira inadequada, isso pode levar a algo que chamamos de disfonia de tensão muscular. A disfonia de tensão muscular, ela ocorre quando o esforço extra que os músculos fazem para produzir som acaba tensionando as áreas erradas da laringe. Isso pode fazer com que a voz soe mais fraca, rouca ou até mesmo instável. Então, ao invés de resolver o problema, estamos criando outro. Agora, é importante entender a diferença entre a presbifonia e a disfonia de tensão muscular. A presbifonia é o envelhecimento natural da voz, causado pela perda de massa muscular das cordas vocais. Já a disfonia de tensão muscular é um problema criado quando o corpo tenta compensar essa perda de força de maneira ineficiente, tensionando os músculos ao redor da laringe de forma inadequada. Essas duas condições elas podem ocorrer juntas, e isso pode tornar a situação ainda mais desafiadora para quem está enfrentando mudanças na voz. O envelhecimento da voz não afeta apenas a maneira como soamos, mas também como nos sentimos e como nos comunicamos com o mundo ao nosso redor. Muitas pessoas relatam que à medida que a voz enfraquece, elas começam a evitar falar em público, participar de reuniões ou até mesmo se expressar em situações familiares. A voz é uma parte essencial da nossa identidade e quando ela muda de maneira significativa, isso pode afetar nossa autoestima e nossa capacidade de interação social. Agora que entendemos o que é a presbifonia e a disfonia de tensão muscular, a pergunta é: o que pode ser feito para melhorar essa condição? Existem várias abordagens para tratar o envelhecimento da voz. Uma das mais comuns é a terapia vocal. Através de exercícios específicos, a terapia vocal ajuda a relaxar os músculos tensionados e a engajar os músculos corretos para melhorar a qualidade da voz. Esse tipo de tratamento pode ser muito eficaz, especialmente em casos leves e moderados. Para casos mais graves, existe uma abordagem médica chamada de injeção nas cordas vocais. Esse procedimento envolve injetar um material preenchedor diretamente nas pregas vocais. O material ajuda a aumentar o volume das cordas vocais, permitindo que elas se encontrem melhor no meio e vibrem de maneira mais eficiente. Embora o procedimento seja eficaz, ele é delicado. É preciso aplicar quantidade exata de material no local correto para evitar que a vibração natural das pregas vocais seja prejudicada. Felizmente, existem algumas maneiras de cuidar da voz e retardar o processo de envelhecimento vocal. A primeira dica é a hidratação. Manter-se hidratado é essencial para que as cordas vocais funcionem corretamente. Outra dica é evitar forçar a voz, especialmente em ambientes barulhentos, onde você precisa gritar ou falar muito alto. Além disso, realizar exercícios vocais regularmente pode ajudar a manter
a musculatura da laringe forte e saudável. E claro, descansar a voz é fundamental, principalmente para quem usa a voz como ferramenta de trabalho, como professores ou cantores. Como vimos, o envelhecimento da voz é um processo natural. Mas com o cuidado certo, é possível manter a qualidade vocal e até mesmo reverter algum dos efeitos da presbifonia e da disfonia de tensão muscular. Se você sente que sua voz está mudando, procure a ajuda de um profissional especializado. Existem tratamentos que podem fazer uma grande diferença. E claro, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdo sobre saúde vocal.